eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva no canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sininho, porque assim, quando eu enviar um vídeo novo, o YouTube pode te enviar notificação. Talvez ele não envie, então se ele não enviar, você me siga lá nas minhas redes sociais que eu sempre aviso quando sai um vídeo novo e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. O caso de hoje ele foi muito pedido por vocês, é um caso tão pedido quanto o da Madeleine McCann. Muitos inscritos pediram, então eu não posso colocar o print aqui, porque se eu colocar só uma pessoa, quem também pediu vai ficar ofendido. Então eu só quero agradecer a vocês por terem pedido esse caso aqui. Esse vídeo só está sendo postado aqui por causa de vocês que pediram. Dito isso, hoje eu vou falar para vocês sobre o misterioso desaparecimento do Rui Pedro. Rui Pedro Teixeira Mendonça nasceu no dia 24 de janeiro de 1987 em Lousada, Portugal. Seus pais eram a Filomena Teixeira e o Manuel Mendonça. No dia 4 de março de 1998, quando Rui Pedro tinha ali por volta dos 11 anos de idade, ele saiu de sua casa por volta das 2 horas da tarde e foi até o escritório onde sua mãe trabalhava. Esse escritório ele ficava próximo da sua casa, então ele pegou a bicicleta e foi até lá. Chegando lá, ele pediu para sua mãe para sair com seu amigo Alfonso Dias, que era um caminhoneiro ali de 22 anos. O Alfonso, ele era bastante conhecido pela família, ele frequentava a casa, então era uma pessoa de confiança da família. Mas nesse dia a mãe do Rui falou para ele não sair com o Alfonso e falou para ele ficar brincando num terreno que tinha atrás do escritório, que era usado como pista de cavalo, então não passava nenhum carro ali. Sendo assim, o garoto poderia brincar com segurança, sem ter nenhum perigo de ser atropelado ou alguma coisa do tipo. A mãe do Rui deixou ele brincando lá e continuou trabalhando. Só que por volta das 5 horas da tarde, ela recebeu uma ligação do tutor do Rui. Para você que não entende mais ou menos como é que funciona, o tutor ele é tipo um orientador, um explicador. Ele ajuda a criança a entender as matérias. Então esse tutor do Rui Pedro disse que ele não tinha comparecido à aula. E isso não era uma coisa muito comum do Rui, porque quando o Rui tinha que faltar, ele sempre avisava para não preocupar o seu tutor e não dar trabalho ali para sua família. Sendo assim, a família dele já ficou bem preocupada, porque não era uma coisa natural do garoto. Imediatamente eles começaram a busca pelo Rui, e aí eles começaram ali a procurar, e um vizinho acabou dizendo que encontrou a bicicleta do Rui jogada lá perto do terreno onde ele estava brincando, e depois testemunhas disseram que viram o Rui entrando em um Fiat Uno preto. Esse Fiat Uno ele pertencia ao irmão do Alfonso Dias. Só que quem estava dirigindo era o Alfonso e não seu irmão. O Alfonso tinha pegado esse carro para levar para a vistoria, mas ele nunca compareceu a essa vistoria que estava marcada. Inclusive, algumas testemunhas afirmaram que ele estava passando por locais que não fazia nenhum sentido, o trajeto não tinha lógica, sabe? Ele estava só andando aleatoriamente de um lado para o outro. Ao saber que o Alfonso poderia estar com seu neto, o avô do Rui Pedro foi até lá e ofereceu dinheiro para que o Alfonso revelasse onde o seu neto estava. Então o Alfonso falou para ele que ele não estava com o Rui, e se eles quisessem achar o Rui, eles teriam que fechar todas as fronteiras de Portugal. Um garoto chamado André, que era primo do Rui, disse que o plano do Alfonso para esse dia que o Rui desapareceu era pegar o André e o Rui e levar até um prostíbulo, para que eles tivessem relações sexuais com a prostituta. Ele revelou tudo isso às autoridades e disse que estava sendo ameaçado para não contar nada disso. As buscas pelo Rui se estenderam pela madrugada, tinha equipe técnica, cães farejadores, polícia científica, tinha todo tipo de polícia no local, todo tipo de ajuda possível, voluntários. Então era muita gente que estava ali tentando encontrar o Rui imediatamente, porque quanto mais rápido você vai atrás dos desaparecidos, mais provável é que você encontre. Então o maior número de pessoas possível buscando, é mais fácil de encontrar a pessoa. O que mais deixou a família revoltada quando eles relataram o desaparecimento do Rui Pedro é que inicialmente a polícia não considerou como um sequestro. Eles consideraram como se o Rui tivesse fugido por conta própria, ou tivesse se perdido, ou talvez tivesse se machucado e tivesse com dificuldades para voltar para casa. Então a família ficou muito revoltada com isso, porque se eles tivessem considerado como sequestro desde o começo, teria tido uma mobilização muito maior, esse caso teria ido parar na mídia, e seria muito mais divulgado, então pessoas poderiam dar informações sobre o Rui mais fácil. Então, como eu disse, as horas iniciais elas são as mais importantes, porque ali, quando a pessoa acaba de desaparecer, é mais fácil de achar ela, porque o raio de busca é menor. Agora, quanto mais tempo vai passando, maior esse raio vai ficando e mais difícil é. E o pior deles não terem tratado como sequestro é que o Alfonso ele não tinha álibi nenhum. Na verdade, ele era o principal suspeito. Se você juntasse qualquer neurônio na sua cabeça, você ia apontar o Alfonso como suspeito. Porque, primeiro, ele estava no carro onde o Rui entrou.
O André, que era primo do Rui, falou que o Alfonso estava com intenções de levar eles para um prostíbulo. Já mostra que esse cara não tem caráter, porque os garotos só tinham 11 anos. Então quem é que leva uma criança de 11 anos até um prostíbulo? E depois o Alfonso ainda falou que se quiserem encontrar ele, vão ter que fechar as fronteiras. Então esse cara era muito mais do que suspeito, e esse caso deveria ter sido tratado desde o começo como sequestro. Como em todos os casos de desaparecimento, sempre tem as pessoas que dizem que viram as pessoas que desapareceram em algum lugar. Nesse caso não foi diferente. Toda hora aparecia alguém dizendo que tinha visto o Rui em algum lugar diferente. Então a polícia até parou de averiguar a maioria desses avistamentos que as pessoas diziam ter tido. E em um momento a família do Rui Pedro recebeu uma ligação onde a mãe do Rui disse que era o seu filho chorando, pedindo socorro, dizendo que ela fosse buscar ele. E aí uma pessoa pegou o telefone e desligou. Mas a polícia não averigou, não rastreou essa ligação, porque eles acharam que se tratava apenas de um trote. Nesse caso eu vou ter que defender a ação dos policiais, porque em caso de desaparecimento, realmente existem muitas pessoas que ficam passando trote, dizendo que as pessoas estão em locais que elas não estão, e também ficam ligando para a família dizendo que são as pessoas que estão sequestradas, sabe? Dizendo, sou eu, não sei o que, só para atormentar a cabeça da família que já está sofrendo. Então eu acho que pode até ter sido um trote sim, mas eu, no lugar dos investigadores, eu rastrearia essa ligação só para ter certeza. Um mês após o desaparecimento do Rui, um jornalista que estava na Disney de férias, ele tirou uma foto. E nessa foto apareceu um garoto no fundo que era muito parecido com o Rui. Era assim, fisicamente, você olhando para uma foto do Rui, olhando para esse garoto, você acha que é a mesma pessoa. Mas a polícia averigou e viu que não era ele, que mesmo sendo muito parecido, não era o Rui. No dia 1º de setembro de 1998 foi desarmado um grande esquema de pedofilia que acontecia em chats privados na internet. Agora nesse momento entra uma grande contradição. Algumas fontes dizem que esses chats aconteciam na Deep Web, que eu acho mais provável, até porque é um lugar mais difícil de acessar. Se você não tem o link do site, você não consegue acessar. Então eu acho que sim, era pela Deep Web que acontecia isso. Mas tem pessoas que dizem que era em outros sites, como 4chan e outras coisas. Essa rede de pedofilia internacional se chamava Wonderland Club, Clube do País das Maravilhas. Nessa operação foram confiscadas mais de 750 mil fotos e vídeos de crianças em situações ali explícitas, sabe? Todo esse material era referente a 1.200 crianças. Eram 1.200 crianças que estavam sendo exploradas por essa rede de pedofilia. Então, no meio dessas fotos foram identificadas algumas crianças, e uma das crianças identificadas foi o Rui Pedro. Em um vídeo e em fotos davam para ver que era ele ali, só que os policiais disseram que poderia não ser ele, e se fosse ele poderia ter sido assassinado após os abusos. Então, mais uma vez, não foram analisadas as imagens de forma séria, de forma decente, para que pudesse ter um resultado. Porque foi a própria Interpol que falou que era sim o Rui Pedro, mas a polícia portuguesa não quis ir atrás disso. Então a família cansou da investigação da polícia e resolveu contratar investigadores particulares para analisar todo o caso, e eles só conseguiram provas para incriminar o Alfonso. Não conseguiram achar o Rui, mas eles conseguiram incriminar o Alfonso por o sequestro do seu filho. No ano de 2011, finalmente o Alfonso ele foi julgado. E uma testemunha-chave para esse caso que incriminou o Alfonso foi uma prostituta chamada Alcina Dias. Essa prostituta disse que no dia do desaparecimento do Rui, o Rui foi levado até ela pelo Alfonso para que eles tivessem relações sexuais. Mas o garoto ele começou a chorar e ela ficou preocupada com ele, perguntou se ele sabia o que ele estava fazendo. E ele disse que não, ele só queria ir embora, ele não queria fazer nada. Então ela foi lá, ficou com o garoto acalentando ele, não teve nenhum tipo de relação sexual com ele. Ela apenas ficou com ele por um tempo suficiente para que o Alfonso achasse que ele tivesse tido alguma coisa. Então, depois de acalentar o garoto, ela entregou ao Alfonso e aí ela nunca mais viu o garoto. Mas ela reconheceu que sim, o Rui estava com o Alfonso. Então, mesmo o julgamento tendo começado em 2011, só no dia 3 de outubro de 2014, o Alfonso foi condenado a míseros, ridículos, decepcionantes 3 anos de prisão. Revoltado com isso, cara. É uma incompetência enorme, mano. O cara tem todas as provas que indicam que o cara é responsável pelo desaparecimento do garoto. E aí vocês me dão 3 anos de prisão. 3 anos. Só isso, cara. Esses 3 anos, que já era muito pouco, ele só cumpriu 2 por ser um detento de bom comportamento. No dia 29 de março de 2017 ele foi liberado da prisão. Até hoje, a mãe do Rui diz que seu filho pode estar vivo e está em algum lugar.
Se ele estiver vivo, hoje em dia ele tem 33 anos e fazem 22 que ele está desaparecido. Tem uma teoria que diz que graças a algum problema de epilepsia que o Rui Pedro tinha, que eu não posso confirmar para vocês se ele realmente tinha, mas aparenta que ele tinha esse problema de epilepsia e ele pode ter tido uma crise onde ele acabou ali se debatendo e perdeu a memória. Então ele pode estar por aí andando sem saber nem quem ele é. Recentemente apareceu uma foto de um homem que era semelhante ao Rui Pedro, poderia ser ele na idade atual dele, mas infelizmente não é. E até hoje não se sabe o que aconteceu com o Rui Pedro. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos. Por hoje é só, até a próxima e tchau.